todos espreitam para derramar sangue, cada um caça seu irmão como com rede. Irmãos, ele está profundamente abatido com todo o mal em sua nação, toda a falta de piedade, toda a falta de justiça. E o que ele faz? O que fazer nesses momentos, irmãos? Ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Irmãos, temos que afastar nossos olhos do desapontamento da sociedade. Temos que afastar nossos olhos, irmãos, daquilo que esperávamos acontecer no mundo e não aconteceu. E temos que fazer como o profeta Miqueias: o fundamento de sua confiança é o Senhor. A expressão dessa confiança é a certeza da fé, irmãos. A validade da sua confiança, o que é que valida a nossa fé, a fé salvadora, meus irmãos? É a atenção que o Senhor nos dá por meio da sua graça, na oração, nos seus propósitos. Por isso ele diz: o meu Deus me ouvirá. Meus irmãos, a igreja está sendo chamada a orar, a depender da imensa graça do Senhor, a olhar mais para o Senhor e olhar menos para as circunstâncias. Vamos, meus irmãos, ter um momento de oração agora introdutória. Baixa a sua cabeça, vamos clamar ao Senhor, vamos depender do Senhor nosso Deus em todas as coisas. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, a te exaltamos, Senhor, por tua graça, tuas misericórdias, a tua fidelidade e o teu poder, que são benditos para sempre, Senhor. Nós só podemos confiar na tua fidelidade, Senhor, no zelo que tem o Deus da nossa salvação. Por isso, em ti nos refugiamos, em ti estamos guardados, Senhor, preservados, mantidos pelos teus propósitos. Por isso nós te louvamos, Senhor, te louvamos, nos humilhamos diante da tua presença, que é santa, que é gloriosa, da tua presença que é onipotente, é onisciente, é onipresente. Nós vimos a tua presença, Senhor, olhar para o Senhor, esperar no Senhor, porquanto a nossa confiança só pode ser colocada no Deus de Israel, no Deus que se revelou nas suas promessas graciosas em seu Filho amado. Por isso, Senhor, te pedimos, Senhor, graça, te pedimos que nos alcances com teu perdão, Senhor. O teu perdão sobre as muitas fraquezas, males, iniquidades, Senhor, do nosso coração, da nossa alma. E a tua palavra nos diz que não há pessoa que não tenha pecados, não há homem que não peque. Por isso nós temos pecados, e temos pecados que muitas vezes lutam contra o nosso coração para que nós não os confessemos. E há pecados dos quais nós nem temos sequer noção, e pela tua palavra apenas podemos discerni-los, Senhor. Nós te pedimos graça, te pedimos que tu nos purifique, Senhor, que nada se interponha entre nós e a nossa comunhão com o Senhor. Que nada, Senhor, nosso Deus, retire a nossa comunhão com o Senhor, ó Pai. Te pedimos perdão, graça e misericórdia em nome santo de Jesus, confiando nas tuas bênçãos, nas tuas providências, Senhor, em todas as coisas. Por isso nos aproximamos de Ti com confiança, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos entoar o cântico Tu és fiel, Senhor. Do Inário para o Culto Cristão, Tu és fiel, Senhor, número 25. Nós entoamos, como Igreja Reformada, nós entoamos esse cântico de forma adaptada, tá, irmãos? Número 25 do Inário para o Culto Cristão, mas adaptado. Tu és fiel, Senhor.
Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Meus irmãos, eu os convido para um momento do comentário do texto que nós estamos comentando, o livro do pastor reformado Arthur Pink. Eu vou convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias lá em Romanos, capítulo 11. Por favor, abram ali. Romanos, capítulo 11. E os versos 33 a 36, irmãos. Eu vou pedir para os irmãos, mesmo que estejam nas suas casas, irmãos, vou pedir que nós leiamos, eu vou ler os versos 33 a 35, e todos nós vamos ler. Temos apenas aqui os irmãos Lucas e Isaac conosco, e nós vamos ler aqui juntos o verso 36. Vocês lerão conosco o verso 36 em casa, tá? O texto dirá assim, irmãos:
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Todos, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, nós estamos comentando às quartas-feiras o texto do pastor reformado Arthur Pink. Então, eu quero lembrar aos irmãos que nós já estamos na 8ª atitude. Quero lembrar aos irmãos que a 7ª que nós vimos no última reunião de oração foi que produz um espírito de terna resignação. Mas, como eu disse naquela quarta-feira, irmãos, nenhum reformado se contenta em ensinar um mero espírito de resignação. Então, por isso, a 8ª atitude de um crente em relação à doutrina da soberania de Deus, tal qual as Escrituras nos revelam, é que ela evoca um cântico de louvor. Ela evoca adoração. Os irmãos podem notar que o apóstolo Paulo, no fim do capítulo 11, Paulo termina o capítulo 11, que é fruto de raciocínio de 3 capítulos, irmãos, 9, 10 e 11, sobre a doutrina da soberania de Deus na salvação. E, em especial, Paulo está preocupado em manifestar, através do Espírito Santo, pela palavra de Deus, a questão do endurecimento dos judeus. E quão sério é aquele assunto, irmãos? Que os judeus mesmo, aquele para quem Jesus veio, eles não o receberam. E Paulo demonstra aqui, meus irmãos, como isto estava dentro dos propósitos de Deus, para que isso trouxesse salvação aos gentios. Então, eu quero lembrar os irmãos que Paulo vai glorificar no verso 33, vejam nas suas Bíblias, as riquezas insondáveis, tanto do conhecimento de Deus, dos juízos de Deus, a mente de Deus que não pode, meus irmãos, jamais ter qualquer pensamento que possa contribuir para ele, para a sua sabedoria. O verso 35, meus irmãos, que é, na realidade, dos mais elevados conceitos bíblicos, que ninguém antecede a Deus em nada, nem na existência, nem na dádiva, nem naquilo que nós temos de ser ou ter. Ninguém antecede a Deus, tudo procede do Senhor. É Ele quem dá primeiro. Não somos nós que damos alguma coisa a Deus. Verso 36, na realidade, que tudo é por meio dele, tudo é dele, por meio dele e para ele. Então, meus irmãos, eu quero lembrar com os irmãos o que é que diz o texto de Arthur Pink. O que é que evoca no crente uma atitude de louvor e adoração à doutrina da soberania? Uma atitude de louvor, de um cântico de louvor, como ele coloca, porque não pode ser de outro modo, irmãos. Nós temos que olhar, por exemplo, para Romanos capítulo 11, verso 33 a 36, e lembrar que nós estamos dentro desses juízos inescrutáveis, dessa sabedoria de Deus, disso que nós não podemos dar a Deus, porque Ele determinou que muitos judeus não fossem salvos para que nós fôssemos chamados dentro do seu propósito. Ele determinou, como diz Paulo, quebrar os galhos originais e enxertar, meus irmãos, um galho que não era original na videira, que é Cristo. Por que motivo, diz Arthur Pink, eu, que por natureza não sou diferente das pessoas ímpias e descuidadas deste mundo, por que eu fui escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo?
Por que que agora eu sou uma pessoa abençoada, com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Meus irmãos, por que tão grande graça? Porque aquilo que o apóstolo Paulo fala, um amor que é tal, que excede todo entendimento. Ele excede todo entendimento. Eu não posso entender esse amor. Paulo diz que nós não podemos entender a mente de Deus, e ninguém pode aconselhar a Deus. Então nós, todavia, diz o pastor Arthur Pink, nós podemos glorificar ao Senhor, exaltá-lo, bendizê-lo, honrá-lo. Meus irmãos, qual é a força da expressão alegrai-vos sempre no Senhor? Vamos ali, irmãos, para Filipenses capítulo 4. Vejam Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, vejam, o Arthur Pink está dizendo, vamos olhar de novo para o texto. O texto não diz, alegrai-vos no Salvador. Alegrai-vos no Senhor, ou seja, alegre-se na soberania de Deus, de que há um Deus que é soberano. Eu quero dizer para os irmãos que a alegria da soberania de Deus é um mistério até mesmo para a mente humana, mas é um regozijo para o coração do crente. Então, o que acontece, meus irmãos, na vida em geral? Na vida em geral, quando as pessoas perdem a esperança, elas perdem a referência à vida. Elas perdem a referência à própria vida quando elas perdem a esperança. Não é isso, irmãos, que está acontecendo hoje com o mundo? Perderam a referência à vida, por isso perderam a esperança. Mas, meus irmãos, em Cristo, nós nunca perdemos a esperança. Por isso a palavra de Deus diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma salvação soberana. Por isso nós nos alegramos nele. Então Arthur Pink chama atenção para uma coisa que a gente não para pensar contextualmente. Filipenses capítulo 4, verso 4, quando Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por que Paulo diz isso nas circunstâncias que ele estava vivendo? Paulo, naquele momento, irmãos, estava preso. Paulo estava doente. O apóstolo Paulo diz nas suas cartas no Novo Testamento que naquele período ele tinha passado por vários momentos críticos na vida e agora estava preso, ele estava doente, ele estava esquecido, muitas pessoas na igreja e fora da igreja o perseguiram. Falso ensino perseguiu o apóstolo Paulo. Ele foi abandonado por muitas pessoas que haviam dito que eram cristãs. E ele, meus irmãos, diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, ainda repete, para dizer que não é ensino de momento. Qual é o segredo de tanta paz, irmãos, de tanta felicidade no Senhor? Meus irmãos, é aquilo que Paulo ensinou em Romanos capítulo 8, verso 28. Vamos até ali? Romanos capítulo 8 e o verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, todas as coisas são reguladas, estão sob o controle soberano de Deus. Meus irmãos, e o que é impressionante é que isso é em relação àqueles que lhe pertencem. Deus tem somente pensamentos de amor, de um amor infindo para com os que pertencem, meus irmãos. Nada na vida dos salvos, na soberania de Deus, absolutamente nada pode deixar de ser transformado em bem
para a vida daqueles que amam a Deus. Vejam que os comentaristas dizem que a parte mais importante dessa passagem, mais crucial, é a segunda parte, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas por que a primeira parte, irmãos? Porque a primeira parte, a relação dos salvos, não é uma relação superficial com Deus. É uma resposta de amor a Deus por causa da sua graça soberana, meus irmãos. Então, uma coisa é uma pessoa dizer, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Sei que Ele é bom. Eu sei que Deus criou os céus e a terra. Mas outra coisa completamente diferente é uma pessoa amar a Deus, irmãos. Amar os propósitos de Deus, confiar nesses propósitos, confiar que o seu chamado é fiel, é verdadeiro. Nós nem sempre vamos entender, meus irmãos, ou discernir tudo que nós vamos passar nesta vida. Em especial esses momentos que estamos passando. Nós nem sempre vamos entender, discernir, mas uma coisa nós sabemos: isto que nós estamos passando está nas mãos eternas de Deus. Para os salvos, e tão somente para eles, misteriosamente, Deus está utilizando cada uma dessas coisas e transformando-as para o seu bem. Essa não é uma ideia minha, irmãos, é uma ideia bíblica. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em outro momento, Paulo, na carta aos Tessalonicenses, vai dizer, irmãos, em tudo dai graças. Dei graças ao Senhor, louve ao Senhor, tenha um contentamento, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nem sempre nós vamos entender, mas as mãos eternas de Deus estão utilizando aquelas coisas. Elas não ocorrem desta forma com os que não pertencem a Cristo, mas elas ocorrem com os salvos, a fim de que o seu propósito sábio, bondoso, soberano, me aproxime dele, me conforme a ele. Por isso, o Arthur Pink, irmãos, vai citar Efésios capítulo 5, verso 20. Vamos ler, irmãos, esta passagem. Efésios capítulo 5, verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, o Arthur Pink tem um poema reflexivo, irmãos, que ele deixa aí ao final do texto. Não sei se o Lucas tem aí para... Pode passar aí, Lucas, por exemplo. Ele tem um poemazinho reflexivo, né, que ele cita, ele sempre faz nos seus comentários, ele cita ou de um autor, e quando ele não cita uma reflexão, então quando ele não cita o autor, é porque ele mesmo é o autor, tá? Então nesse poema reflexivo, porque eu não tenho aqui, Lucas. Só um instante, irmãos. Ele dirá: santos temerosos, renovai a coragem.
As nuvens que tanto temeis estão repletas de misericórdia, e em bênçãos se romperão sobre vós. Meus irmãos, é esta, meus irmãos, a frase com que poeticamente ele termina isso, para nós pararmos para pensar. E os reformados sempre falam isso, irmãos. Nuvens negras podem surgir, mas na vida dos salvos, essas nuvens negras, irmãos, vão espelhar quão grande graça em todo o tempo há para os filhos de Deus. Que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe. Nós estejamos, assim, renovando a nossa coragem e não temendo as nuvens, meus irmãos, porque elas estão repletas de misericórdia, por causa do coração paternal de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, exaltamos o teu santo e glorioso nome, Senhor, porque tu tens nos dado todas as coisas e nunca nos deixas sem a grandeza da tua misericórdia, da tua fidelidade, Senhor. Tu és o nosso verdadeiro amparo, Senhor. É sob o teu cuidado que nós estamos como teu povo, Senhor. E assim como houve as 10 pragas no Egito, e a tua palavra nos diz que não havia nenhum mal acontecendo com teu povo, e que também havia luz em cada casa, Senhor. E que também, Senhor, nada aconteceu para destruir o teu povo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor mantém as suas misericórdias sobre nós e haverá de sustentar-nos por tudo que nós tivermos que passar. Ainda assim a tua destra haverá de nos sustentar, Senhor. Obrigado, ó Deus eterno. Nós te louvamos, te bendizemos. Mesmo antes destes períodos, quantas vezes a tua mão não nos livrou, Senhor? E agora, Senhor, sabemos que o Senhor Jesus está conosco no barco. Então nós sorrimos na tempestade, Senhor, sabendo que Ele quer que nós usemos a fé, a confiança, exercitemo-la para a tua glória, para a tua honra, como pessoas que te conhecem e conhecem a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos tão somente a vivê-la, exercitá-la, olhando para o Senhor Jesus, sempre, autor e consumador da nossa fé, nos alegrando sempre na tua soberania, sabendo que tu tens soberano domínio sobre todas as coisas para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós temos ainda, tá, o nosso momento, claro, de oração. Eu vou pedir para os irmãos lembrarem que foram enviados todos os pedidos que hoje eu recebi. Ali os irmãos estão enviando tanto para o grupo, nosso grupo do WhatsApp, quanto para o meu pessoal. E aí eu passo aí diretamente ali para os irmãos, coloquei o nome de cada irmão ou família, tá? E eu queria que os irmãos agora tivessem esse momento de oração. Começamos um pouco fora do horário devido a dificuldades aqui bem técnicas. Nós estamos em lockdown, tá? Então, vamos ter esses 2 momentos de oração, tá bom? Esse momento de oração, desculpe. São alguns minutos, vamos separar por família, ou separa aí para a sua família, de 1 a 2 pedidos por pessoa, e vamos ter esse momento e vamos encerrar logo mais aqui, tá bom? Deus nos abençoe. Vai ficar ligado aqui tudo para nós podermos já voltar depois do momento de oração.
som. Alô, som. Irmãos, nós vamos encerrar nosso momento de oração, nossa reunião de oração, entoando o cântico Bem Melhor. Tá? Deus, bem melhor ainda que todo saber é confiar que Deus sabe por mim. Melhor ainda é poder estar em dias maus, com tudo a sorrir, com esperança de um belo porvir, quando com Deus irei para sempre morar. Quando com Deus irei para sempre morar. Bem melhor que tudo que alguém possa ter é ser de Deus um filho, sim, ser um filho de Deus. Bem melhor ainda que todo saber é confiar que Deus sabe por mim. Melhor ainda é poder estar em dias maus, com tudo a sorrir, com esperança de um belo porvir, quando com Deus irei para sempre morar. 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 Amém. Irmãos, nós tivemos muitas dificuldades hoje em relação à questão de internet, irmãos. É uma questão que nenhum de nós tem pleno domínio, é uma limitação, irmãos, quanto a este período que nós vivemos. E eu peço assim que os irmãos tenham só um pouco de paciência e perseverança. Que Deus nos abençoe e que nós vamos continuar perseverantes assim, dentro dos limites, meus irmãos, dessa tecnologia ou como nós podemos utilizá-la, tá bom? E o irmão Lucas vai avisar para os irmãos, ele vai fazer uma adaptação, vai fazer de todo o estudo que houve hoje, comentário, aliás, não foi um estudo, tá? Das primeiras partes da reunião de oração, ele vai fazer uns cortes, vai fazer um preparo do material e reenviar depois para os irmãos e vai notificar lá no grupo, tá bom? Para nossa edificação. Mas eu já vi que alguns irmãos aqui estão, inclusive, vendo a dificuldade que houve, estão já postando que já estavam adiantando a oração e tudo mais. É exatamente isso, irmãos. Nosso centro aqui é orar, né? É reunião de oração, tá bom? Nós oramos também aqui, os irmãos cada um nos seus lares, e cremos que amanhã, irmãos, pertence ao Senhor, e segundo a sua graça, nós vamos em tudo avançar para que, meus irmãos, o seu nome seja glorificado no culto, e o Senhor nos abençoando também
em uma condição melhor aqui sobre esse processo todo, meus irmãos de internet, tá bom? Dependemos das orações dos irmãos também aí, ok? Irmãos, nós vamos enviar para o nosso grupo uma orientação sobre o lockdown, né? Nós estamos em lockdown, nós estamos sem cultos presenciais durante esse período, tá bom? Mas teremos, se o Senhor nos permitir, os cultos transmitidos aqui da igreja, uma vez que o decreto de lockdown foi aberto ali um precedente para que as igrejas pudessem transmitir seus cultos. Então, os responsáveis pelos cultos fossem as igrejas e não houvesse nenhuma dificuldade para transmitir os cultos, tá bom? Eu peço que os irmãos estejam orando, lembrando desses pedidos de oração. O irmão Dário, inclusive, que voltou à UTI, tá bom? Peço orações, meus irmãos, como vários irmãos pediram aqui, por entes queridos. Vamos orar pelo avanço, irmãos, da vacina, que seja um avanço célere, segundo a graça de Deus, rápido, mas com segurança, porque precisamos de vacinas mais seguras, tá? E eu vou pedir para os irmãos também estarem intercedendo por todas as pessoas, tanto as que amamos, quanto as que nós conhecemos ou desconhecemos. Vamos pedir, irmãos, as misericórdias do Senhor e a providência do Senhor sobre tudo que está acontecendo, clamando a sua misericórdia, mas confiando plenamente, irmãos, que tudo pertence ao Senhor, tá bom? Eu vou pedir para os irmãos baixarem suas cabeças. Vamos orar, encerrando, meus irmãos. Pedimos a Ti, ó Senhor nosso Deus, que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que Tu sejas engrandecido, exaltado, pois Tu és o nosso verdadeiro refúgio, Senhor. A nossa segurança só está no Senhor. Obrigado porque podemos dizer pela fé, Senhor, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Porquanto não temeremos, ainda que os montes, meus irmãos, venham a ser lançados para o meio dos mares, Senhor nosso Deus, que o Teu nome seja engrandecido e seja exaltado, ó Senhor nosso Deus, que nos tem dado vida em Seu Filho. Nós agradecemos-Te porque nenhum mal nos acontecerá que não for determinado por Ti, e ainda assim, a Tua palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados segundo o Seu propósito. Por isso, Senhor, nós olhamos para Ti tão somente, confiamos em Ti. Nada e nenhuma coisa pode acontecer conosco. E nenhum fio de cabelo, diz a Tua palavra, pode cair de nossas cabeças sem que o Senhor assim o permita. E nós confiamos a Ti, Senhor, nossos cuidados, a ansiedade do nosso coração. Confiamos a Ti, Senhor, pois o Teu amor paternal por nós nunca nos deixará. E confiamos a Ti, Senhor, também as Tuas muitas misericórdias sobre a vacinação neste país, Senhor. Tu abençoe, Senhor, o avanço dessas vacinações, Senhor. Tu derrames graça e derrames da Tua providência, Senhor, para que essa vacinação possa acontecer a contento e sem trazer prejuízo em algum sentido, Senhor, possam vir vacinas, ó Senhor, nosso Deus, de forma segura, para que, Senhor, possam os idosos ser alcançados, possam os que estão na linha de frente serem alcançados, Senhor, com essa vacinação. E todas as pessoas, Senhor, possam ter, Pai, a providência desta vacina segundo a Tua vontade, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor, porque de Ti é que vem a bênção sobre todas as coisas. Todas as coisas pertencem a Ti e estão em Tuas santas mãos, Senhor, nosso Deus. Te pedimos, Senhor, ainda pela condição dos hospitais e dos enfermos, Senhor, que estão, ó Pai eterno, em número tão crescente nessa pandemia, Senhor.
Só Tu podes reverter este quadro, Senhor. Não está no domínio humano, Senhor, mas está sob a Tua soberania, o Teu reto querer e também os Teus retos juízos, Senhor. Então somente clamamos a Ti, Senhor. Derrama da Tua misericórdia. Sejam as Tuas misericórdias providentes, Senhor, que alcancem, Senhor, este país e que, Senhor nosso Deus, também a Tua igreja esteja firme nestes dias maus, pregando e anunciando firmemente o Evangelho da graça, Senhor. Dá-nos fidelidade, Senhor, em servirmos a Ti pela Tua palavra, Senhor, e que o Evangelho da graça possa ser transmitido e anunciado firmemente, Senhor. Que Tu nos ajude, Senhor, a começarmos pela nossa Jerusalém, que é o nosso próprio lar, que o Evangelho ali seja firme e fiel e que alcance, Senhor, todos quantos o Senhor está chamando pela Sua vontade, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor, também para lidarmos com os nossos parentes enfermos, nossos amigos enfermos, e que nós tenhamos sempre, ó Senhor, o anúncio do Evangelho em nossos lábios, em nossa profissão de fé e também, Senhor, em nosso entendimento e sabedoria. Ajuda-nos, Senhor, a não esquecermos um momento sequer que a sã doutrina, Senhor, santa e gloriosa, seja promovida e seja, Senhor, nosso firme fundamento do qual nós jamais nos apartemos, Senhor. Nós te pedimos graça para nos manter e nos sustentar segundo o teu favor, em nome de Jesus. Guarda a tua igreja, abençoa-nos nesse período de lockdown, nos sustentando para a tua honra e glória. Em nome santo de Jesus e confiante na tua graça que te louvamos. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós então encerramos esse momento aqui e que o Senhor seja glorificado, meus irmãos, em todas as coisas. Deus nos abençoe.